Agora foi. Pronto, pra voltar. Cara, eu na hora eu desesperei aqui. O que que acontece? O meu Instagram tem uma configuração no meu celular que eu só posso mexer nele 2 horas por dia, porque eu tô me policiando. Então passou 2 horas, ele fecha. E eu esqueci disso. Aí eu mexi na configuração para aumentar. Para diminuir um Boa. pouco desse tempo de tela. Mas eu havia esquecido. Foi mal aí, mas que bom que deu certo para voltar. Voltando lá no assunto sobre propriedade comestível dos cogumelos, né? Como eu havia falado. Muita água, bastante nutriente, vitamina D, vitamina B6, vitamina B12. Todas essas vitaminas têm uma função gigantesca no nosso organismo, principalmente na parte cognitiva, tá? E também dos ossos. É, E não tem nada que te prejudique, não faz mal. Além das propriedades que a gente chama de neuromoduladoras. Tem algumas espécies de cogumelos que eles já ajudam a promover sinapses. E tem estudos com eles para quê? Para tratamento de Alzheimer. Tem algumas espécies de cogumelos que são usados para isso. Um é bem conhecido chamado juba de leão, a espécie do cogumelo. Juba de leão. Aqui no Brasil não tem ele. Não existe ele naturalmente aqui. A gente tem que comprar o extrato dele ou tentar cultivar em casa comprando algumas seringas de esporos. Lembrar o nome dele científico? Ericium erinaceus, é o nome do cogumelo. É muito bom para poder lembrar, meu Deus do céu. Mas é cogumelo juba de leão. Tá? Ele tem algumas propriedades neuromoduladoras, né, traduzindo linguagem nossa do dia a dia. Ele tem essa função de melhorar a sua cognição, melhorar a inteligência. Ou seja, se eu sei que ele é utilizado para algum tratamento de Alzheimer, né, para prevenir a perca de memória, se eu não tenho esse Alzheimer, é sinal que eu posso usar ele para melhorar a minha memória, né? Se eu não estou me remediando, estou dando um boost, não melhora o meu sistema cognitivo. Fiz o teste com ele 2 meses, realmente funciona. Imagino que não seja placebo pelos testes que tem, mas meu foco melhorou bastante, tá? A memória a curto e longo prazo melhorou bastante, não de um dia para o outro. Depois de uns 7 dias você começa a perceber que você está mais focado nas coisas, justamente porque ela tem essas substâncias químicas que vai melhorar as sinapses, vai melhorar realmente a conexão neural. Mas eu deixei de comprar justamente porque é caro, né? Como não tem muito acesso aqui, acaba ficando caro. Você ter ideia, para poder durar 20 dias, você tem que comprar o extrato que é mais de R$ 100. Então, assim, não é tão viável dependendo do propósito que você quer, né? Mas funciona. Ele funciona. Difícil de cultivar ele aqui é um pouco. Boa noite, Olá, F. Lucas, mais. Ah, Lucas. Por que é difícil cultivar ele aqui? Porque ele é um cogumelo de clima mais frio. Aqui no Goiás é super quente, né? Aqui não daria para cultivar ele. Eu teria que realmente fazer um local bem climatizado para conseguir cultivar ele aqui. No momento não é viável para mim, né? Porque eu não estou muito focado nisso, pelos meus trabalhos. Mas eu penso sim agora nas férias de julho, né? Sou professor, voltar a cultivar alguma espécie de cogumelo por aqui, ou até mesmo desenvolver algum projeto para passar para os alunos da minha escola, a gente tem um laboratório lá, para tentar cultivar alguma coisa. Ou em casa, né? Ou no laboratório mesmo, e lá deixar um local separado para a gente fazer esse cultivo. Tanto para estudo quanto para futuro consumo e publicação, né? Do trabalho que foi desenvolvido com os alunos, espécie comestível mesmo. Mas ele assim, como eu trabalha falei, tem com cogumelo fungos, para né? tudo. Oi? O Lucas trabalha com cogumelo, com fungos, pra Olha falar a aí, eu verdade. trabalho com fungos na teia trófica. Ah, legal, legal. Pois é, Lucas, a gente está falando aqui dos cogumelos comestíveis agora e de alguns que têm propriedade medicinal, né? Tava levantando alguns aqui que são neuromoduladores. Tem cogumelos, né? Já na parte bioquímica do cérebro também, trabalhado para tratamento de depressão. Tem cogumelos utilizados em tratamento, em conjunto com tratamentos de câncer, tá? Não me lembro agora o nome do cogumelo, mas aqui a gente tem um bem parecido que chama Trametes versicolor, que é o cogumelo cauda de peru. Ele é útil demais da conta também nessa área de remediação de alguma patologia que você tem. Ele ajuda o seu organismo a se recuperar, porque ele é ótimo para melhorar o sistema imunológico. Não como placebo, que nem existe, né? A tão chamada vitamina C, precisa de vitamina C para melhorar o sistema imunológico. Como a gente sabe que não funciona, no caso dos cogumelos, ele tem propriedades que funcionam sim. E esses cogumelos eu encontro por aqui também. A Ultrametis versicolor, ele é outra classe de base de homiceto, chamado popularmente de orelha de pago, né? Aqueles cogumelos que ele é um pouco mais rígido, ele não tem uma flexibilidade muito grande, ele vive em troncos de árvores. Por aqui encontra ele. Tá? Então, assim, as propriedades dos cogumelos são gigantes.
área alimentícia, área farmacológica, área de biorremediação de solos, então você tem uso dele para tudo, né? Só vantagem, literalmente só vantagem. Além do que, se você conhece uma espécie que é tóxica, você já sabe que ela é tóxica e futuramente, caso alguém se contamine com ela, você já sabe como se remediar. Então, assim, é só vantagem você estudar os cogumelos. E o difícil é realmente alguém querer conhecer sobre por falta da divulgação, né? No âmbito científico e dentro de escolas. Mas é isso, pode fazer perguntas aí. Cogumelos eu consigo falar até amanhã. Cara, é incrível, né, que esse, Ah, aqui, ó. esse Só aqui, ó. interrompendo rapidinho. O Lucas ele tá Não, falando que, no meu caso, solo para agricultura. No caso, ele está utilizando cogumelos. Eu imagino seja para isso, né? Remediação de solo para você melhorar ele. Quando você tem um solo que é rico em fungos, principalmente a associação com raízes, né? As micorrizas, aumenta a absorção de nutrientes, aumenta a decomposição de matéria orgânica. Então você não precisa se preocupar, como que é uma coisa muito boa, em gastar com fertilizantes químicos, porque o cogumelo já está fazendo o papel de fertilizar a sola novamente, né? Decompondo tanto nitrogênio, quanto carbono, quanto fósforo, para voltar tudo para o solo. Então você não tem essa preocupação, fora que ele ajuda exatamente. Ah, tá. Pois é. E também ajuda a aumentar a umidade, né, Lucas? Então, assim, questão de irrigação, você gasta até menos com água. Uma maior quantidade de fungos, ele vai segurar mais água, você vai gastar menos água. Uma maior quantidade de fungos vai decompor mais matéria orgânica, você vai gastar menos ainda com fertilizantes. Então, realmente, só vantagem. Tem algum problema crescer fungo em excesso? Se não for nenhum fungo que ele vai contaminar a sua planta como patógenos, problema nenhum, só vantagem realmente. Como o Lucas aqui está falando, né? Melhor coisa que você faz. Tem alguns cara, estudos que você consegue ver. Você seleciona 3 plantas. Uma controle, você não faz nada com ela, deixa ela crescer naturalmente. Uma planta que você vai inocular fungos nas raízes dela. Uma planta que você trabalha com fertilizante químico, né? Fertilizante feito sintético. A planta, que ela cresce naturalmente sem nada, ela vai ter uma certa estatura. A que você aumentou a quantidade de fungos inoculados, ela vai crescer um tanto maior, vai ficar mais verde, vai conseguir crescer na estatura, produzir uma quantidade maior de frutos, se for uma planta frutífera. A outra que você trabalhou com fertilizante, também vai. Mas qual que é a diferença? Essa que você está trabalhando com cogumelos, ela não vai ter nenhuma problemática com o solo depois. O solo não vai ficar ácido, esse excesso de nitrogênio, né, que tem de fertilizante, não vai escorrer para rios, então você não vai ter problema com eutrofização, né, com crescimento de algas em cima de rio. Então, assim, só vantagem. Só vantagem. Alimento para eles? Como assim alimento para eles? Vamos marcar um dia. isso eu falei pro Lucas marcar um dia para ele vir aqui também conversar com ele, porque é difícil encontrar alguém que trabalha com fungos, né? Uhum. Alimento, eu acho que ele quis dizer se tem alguns alimentos pro fungos, eu acho, é isso. No caso, ele quis dizer aumentar a disposição. Não sei o que ele quis dizer. Aumentar a disposição de nutrientes por fungos, porque para ele criar de matéria orgânica, né? Não sei se foi sobre isso que ele quis dizer. Bom, eu vou até fazer uma pergunta aqui, não sei também se vai encaixar na dele. Uhum. É, cadê aqui? Uma pergunta aqui, deixa eu... Ah, não, vou fazer. É, esses, eles são usados medicamente in natura? Não entendi. Se eles são usados? E se eles são usados medicinalmente in natura, que nem tem umas plantas que Ah, você pega, um exemplo, tá. boldo, entendeu? Uhum. E, Não todos, tá? A maioria do como, principalmente para dos fungos, principalmente para consumo, você tem que cozer ele primeiro, né? Motivos. Ou ele pode ter uma superfície crescendo algum tipo de bactéria ou de fungo, então você tem que realmente lavar. Os medicinais, da mesma forma, você desidrata ele, né? Porque tem uma quantidade grande de água, e faz um pó. Você usa ele como se fosse um tempero, tá? Em pequenas quantidades, como se fosse um tempero. Você pode colocar em saladas, em carnes, em legumes, tá? Em pouca quantidade. É dessa forma que. Ou, já em algumas indústrias,
coloca dentro de cápsulas para você ingerir como se fosse uma medicação. Mas é só isso. Se você encontrar a espécie medicinal, deixa ela secando, desidrata, moe e pode consumir tranquilamente, não tem problema nenhum. Nem tem Você, risco de intoxicação. você falou de. Você anda aí. Até você postou uma vez um vídeo de preparando um cogumelo imenso Uhum. para comer. E você anda no meio do Sim. mato, né, e vê o cogumelo e pega. É fácil assim? É literalmente isso. É porque é aquela questão, como eu falei, né? Se você já conhece a espécie, já consegue identificar, é literalmente isso. Eu falo, olha, aquilo ali é comestível, de qualquer espécie. Eu vou lá e colho. Obviamente, assim, a gente tem que ter aquele respeito, né? E levar também em consideração a bioética de que não pegar todos. Se eu vejo alguns cogumelos lá, eu não vou colher todos. Eu deixo alguns para que outros cogumelos consigam crescer novamente. Mesmo que eu saiba que o que eu estou vendo no solo, essa parte frutífera e abaixo está todo aquele micélio, a partir daqui ele consegue crescer mais, é sempre bom você deixar algum cogumelo no lugar. Serve também para identificação, para quando você voltar lá, saber que tem alguma espécie comestível que cresce lá. Quero te mostrar um aqui, ó, esse livrinho que eu tenho aqui. Esse aqui é o Pleurotus. Esse aqui foi o que a minha esposa encontrou. Ele tem formato de pleura, né, a parte interna do pulmão. Ele é uma espécie comestível, ela encontrou ele dentro de um tronco de pé de manga, de mangueira. Mas é realmente assim, eu ando no solo, eu sei já qual é o cogumelo comestível e saio coletando. Tiro foto do local onde eu coletei, porque é sempre bom se guardar, né? Porque se você está coletando só a parte frutífera, abaixo vai estar o micélio. Novamente, quando chegar na fase reprodutiva, você ir naquele local, 99% de certeza que vai ter esse mesmo cogumelo lá novamente para você coletar. Então, eu saio registrando tudo. Começo pela foto. Eu nunca coleto um cogumelo sem tirar a foto dele primeiro. Justamente para ver ele, né, na parte como ele está realmente em natura, né, no meio ambiente. Aí sim eu faço a coleta, tiro a foto das partes dele, mas só por via mesmo, que eu gosto de guardar tudo quanto é tipo de registro. E preparar cogumelo é a coisa mais fácil que tem, cara. Você só precisa picar ele, ou não, se você não quiser, colocar para cozinhar, ou até mesmo fritar. Você consegue preparar ele como se fosse uma carne, tá? Porque esses cogumelos que a gente tem aqui, deixa eu ver se eu tenho mais um aqui pra você ter ideia. Aquele que eu peguei que era gigante, ele é parente. Ele é parente desse aqui? Ó, esse cogumelo aqui, ele não tem na nossa região, tá? É o Macrocybe myrili. Ele não tem aqui nessa região. Aquele que eu encontrei, aquele que era gigante, ele tem até o nome de Macrocybe, por ser um cogumelo grande. Macrocybe titans, que dá mais ênfase ainda de ser um cogumelo titã pelo tamanho. Aquele cogumelo, você consegue fatiar ele como se fosse um bife, tá? E você frita ele como se fosse um bife. E cozinha e tempera como se fosse um bife. E o gosto é muito bom. Qual que é o gosto de um cogumelo? Muita gente pergunta, cogumelo tem gosto de quê? Tem gosto de cogumelo, não tem como eu explicar o que é um gosto. E também depende do cogumelo. Ah, tem gosto de carne? Parece com carne? Não parece, ele tem um gosto característico de cogumelo. E é sempre bom, eu só sei dizer que o gosto de cogumelo é sempre bom. Até hoje, cogumelos comestíveis que eu encontrei por aqui, não achei nenhum que tenha um gosto ruim. Tem alguns que não tem muito gosto, mas é comestível. E mesmo assim eu coleto e como pelas propriedades que ele tem, tá? Os cogumelos que crescem no solo mesmo, na região rica em matéria orgânica, têm um gosto melhor do que aqueles que crescem decompondo a madeira diretamente, que é o que a gente chama de fungos lignostos, que são cogumelos que quebram a lignina, né? O carboidrato que as plantas têm. Esse não tem um gosto muito bom, mas não deixa de ser comestível e tem uma função para alguma coisa. Da mesma forma que algumas verduras que a gente come não tem muito gosto, chuchu, por exemplo, mas serve para alguma coisa. Então acaba entrando também na dieta. Se eu pudesse viver só de cogumelo, eu acho que eu conseguiria. Cara, e é interessante que a gente vê, quando você se perder numa floresta, você procura isso e isso, mas, cara, olha o tipo de coisas que você não viu. Aham. Aqui a pergunta que o Lucas fez. Eu fiz a pergunta sobre alimentação porque eu uso para aumentar as colônias fúngicas com base extra alga. Ah, tá. Eu entendi o que ele quis falar. Ele quis dizer sobre o que é o substrato, né? Para poder servir de alimento para o fungo que ele decompor. A alga é um bom extrato que você tem, mas você consegue, ô Lucas, principalmente, você pode tentar uma vez fazer não um líquido, mas você pode moer
casca de arroz, casca de feijão, colocar um pouquinho de borra de café, porque é tudo rico em alguns aminoácidos e também nitrogênio e fósforo, e é tudo isso que um cogumelo precisa para crescer. Então você não precisa preocupar tanto em comprar só alga, claro que ela é uma substância mais limpa, né? Essas outras que eu estou falando, você ia precisar de um autoclave para poder esterilizar esse material, né? Para ficar livre de outros micro-organismos, de outras bactérias e outros fungos. Mas qualquer tipo de matéria orgânica que você conseguir em excesso, principalmente essas que eu falei, é a melhor fonte de alimento que tem. Tanto é que era isso que eu utilizava para cultivar cogumelos em casa. Como é que eu cultivava cogumelos em casa? Eu ia no mato, pegava solo, pegava tronco de água para cultivar? Não. Eu fazia a minha base, eu fazia o meu próprio extrato, né? A minha própria base de nutrientes para os cogumelos. Era isso. Era casca de arroz, em formato já triturado, bem em pó mesmo. Um pouco de borra de café, aí colocava um pouco de calcário para poder, né, diminuir o pH, deixar um pouco mais básico, água em excesso, e colocava também, sim, alguns comprimidos de antibacterianos. Faz mal? Não faz. É só um pouquinho que o seu cogumelo precisa para poder desenvolver, para poder crescer sem contato de bactérias. E tudo isso fica num ambiente fechado. Eu utilizava algumas caixas grandes de coletas. Você coloca esse substrato lá dentro, lacra ela todinha de dentro por fora, obviamente depois de você esterilizar ela, faz um furo, inocula com o seu fungo que você quer. A gente consegue comprar na internet seringas de esporos, tá? O que são essas seringas de esporos? As pessoas que têm já uma área maior de cultivo de cogumelos, eles extraem esses esporos de cogumelos, coloca dentro de uma cultura líquida, seja ela feita de água com açúcar, ou água com mel, ou água com algum carboidrato, coloca um pouco desse esporo dentro dessa seringa, ela vira uma seringa de esporos. Isso você inocula seu substrato e lacra novamente. Como que o cogumelo vai crescer? Agora ele é autossustentável. Aquela quantidade de água que você colocou inicialmente é suficiente para o cogumelo crescer. Agora ele só vai precisar de um tempo da umidade, né, que vai aumentando ao decorrer do dia, para que aqueles esporos que você colocou lá dentro, eles começam a cortar, né, liberar enzimas digestivas e começam a consumir essa matéria que você colocou para ele. Então, como é que funciona um cogumelo? Ele é como se fosse, deixa eu tentar pensar uma analogia não muito grotesca, mas o fungo, ele é como se digerisse o que está ao redor dele. Ele é como se fosse um intestino, né, que está liberando enzimas ao redor dele, do ambiente, e absorvendo tudo aquilo que ele está quebrando com as enzimas digestivas. A partir do momento que ele vai quebrando e digerindo, as células vão crescendo, até que formam os micélios, né, as hifas, os micélios, até crescer o corpo frutífero, que é o que você vai colher para consumir. Ah, então o cogumelo que eu estou comendo é casca de arroz? Não é, né? Porque ele faz toda aquela base de sintetizar novos tipos de nutrientes. Ele utilizou aqueles minerais, aqueles aminoácidos, para formar novos aminoácidos, novas substâncias, que é o que você vai estar ingerindo. Isso, isso varia de cogumelo para cogumelo, né? Mas funciona mais ou menos assim. O difícil é justamente o que eu falei. O cogumelo, ele é muito, como eu posso dizer, ele é muito frágil. Ele realmente depende de um padrão de temperatura. Tem espécies que ele vai sobreviver entre 28 e 32 graus no máximo. O clima subiu, já era, vai morrer. As proteínas dele vai começar a desidratar e ele não consegue suportar. Então, realmente, você tem que estar vigiando aquele local para conseguir cultivar esses cogumelos dentro do local fechado. De Opa, travou de novo. cogumelos. Tô aqui. Lucas, estou falando de cogumelos realmente comestíveis. Agora, esses, né, os fungos que você está usando para solo, é mais tranquilo, né? Porque eles têm uma resistência maior, eles se adaptam fácil em qualquer região, quase qualquer região que você vai colocar. Então não precisa ter esse cuidado desse ambiente fechado que eu falei. Como o objetivo é justamente para o solo, basta você colocar esses nutrientes que eu falei, tá? A água de arroz mesmo, quando você cozinha um arroz, se você joga isso em um solo, é uma das melhores fontes de nutrientes que você tem para o solo, para a planta. Como é que ela está absorvendo isso? O fungo está quebrando isso para ela absorver. Eu ia até te fazer a pergunta, mas você já respondeu que era se tinha como criar fungos em casa, mas aí Tem, com essa aula aí você já. tem sim, tem alguns sites que explicam, alguns sites estrangeiros, alguns brasileiros também explicam um pouco sobre esse cultivo. Justamente é o uso do solo que eu coletei natural na mata. Tá, então, mas tá, entendi, Lucas. Então, esse cogumelo que eu falei, aí você tem que parar pra pensar o seguinte, né?
esse cogumelo que você pegou naturalmente de lá, essas espécies, né, esses strains que a gente chama, ele está adequado àquele tipo de região, né? Aquele pH, aquele ambiente que está sempre aquecendo, esfriando, aquecendo, esfriando, está chovendo, não está chovendo. É mais fácil ainda de você trabalhar com eles, porque ele não vai exigir que você tenha um trabalho mais melindroso, mais específico com ele para poder cultivar. Se você consegue coletar uma grande quantidade de matéria orgânica no seu quintal, não sei se você tem, ou na própria mata mesmo, ao redor dele, e levar para dentro de casa e colocar um pouco de água, sempre colocando água, eu te garanto que esses cogumelos vão crescer. Como que ele não vai crescer? Se você pegar ele nas mãos mesmo, sem manusear com luvas, porque a gente carrega muita bactéria e muito fungo, então você pode contaminar. O problema de fungo se resume em contaminação, tá? Só. O que você tem que tomar cuidado quando você quer cultivar alguma coisa dentro de casa é contaminante. Seja por ar, seja por contato, seja por animal de estimação que você esteja perto, ou por gotículas. Então, se você quer cultivar isso dentro de casa, aí o cuidado é um pouco maior. Se eu quero cultivar isso no quintal da minha casa, lá no fundo, é mais tranquilo, né? Porque infelizmente nós carregamos uma quantidade gigantesca de bactérias e fungos que pode contaminar aquilo que não seria contaminado, né, como não é, onde ele está vivendo em natureza. É um dos motivos que quando o homem, né, no geral, começa a invadir alguma dessas regiões, seja para desmatamento, para plantio, ou passa perto com o carro e você acaba liberando uma grande quantidade de dióxido de carbono, aqueles cogumelos, aqueles fungos no geral, infelizmente, eles vão morrer. Porque, pela aquela questão que eu falei da questão da resistência. Se você parar um pouquinho para pensar, cogumelos são grandes bioindicadores de solo. Onde tem cogumelo, o solo é puro, não tem contaminante, né? Até porque se eu estou vendo, se eu estou usando algum poluente, o fungo está morrendo, se eu chego num lugar que tem muito cogumelo, significa que aquele solo é limpo, tá? É uma das primeiras coisas que deveria, né, ser feita quando você está fazendo uma prospecção de solo, entrando num solo novo para identificar se ele é puro ou não, é ver a quantidade de fungos que existe lá. Tem muito fungo, tem muito cogumelo, pode ter certeza que esse solo onde você está adentrando está livre de poluentes, porque cogumelo não cresce onde tem poluentes. Interessante. Eu falei muito, mas é porque uma coisa eu vou falando, vou emendando em outra, mas qualquer coisa me Isso interrompe. é uma aula de um dia inteiro, no mínimo, né? Tanto, É, gasta bastante cara, tempo para falar. que como essa terceira que eu tô fazendo, os três explicaram tanta coisa em pouco tempo, que é difícil absorver muita coisa, você fica empolgado, né? E Uhum. pergunta é incrível. Para mim, essas aulas aí é tudo aula, né? Eita, caiu. Enfim, E é aquela questão, né? Você viu como uma coisa benéfica, né? Como uma aula, mas é difícil passar isso para frente dentro de escola, porque não está na grade curricular. Olha para ver como é que é difícil, né? Entrando nessa parte de educação novamente. Eu sempre tenho que tentar debater isso justamente por ser professor. É difícil você querer trabalhar com o tema dentro dessa sala de aula, porque não tem na grade. Como que você vai apresentar para a sua coordenadora ou para o Estado, né? O seu plano de aula que você vai trabalhar como fungos. Ele vai falar, isso não está na BNCC, isso não está no plano, isso está na disciplina, isso não tem nas apostilas. Então, assim, você fica meio sem o que fazer. Geralmente eu vou tentar trabalhar isso em projetos extras, aulas extras, horas extras com os alunos, para ajudar a melhorar o entendimento deles sobre como funcionam os fungos. Porque não tem, como eu falei, você pega uma apostila para trabalhar com micro-organismos, o pessoal vai ver o que sobre fungos, doenças, micose de pele, é fungo que está contaminando planta. Na área médica, né, hospitalar, que é só contaminante, fungo é só problema, fungo é só doença. Quando você chega numa página que fala alguma coisa sobre um cogumelo, o único cogumelo que ele vai estar trazendo para você de referência é aquele cogumelo do Mário. Ele é um cogumelo o quê? Tóxico. Então, assim, fica muito difícil você falar a parte boa dos cogumelos, que é a maior parte que tem, né? É um pouco complicado. Por isso que eu sempre tento trazer. Como eu falei, eu sou professor hoje de inglês na minha escola. Mas eu posto muito mais coisa de fungos de cogumelos do que da própria língua inglesa, porque é a área que eu tento defender mais, né? E mostrar para os alunos. Eu tive muita sorte, fico muito feliz com os alunos que eu trabalhei com isso. Hoje eles estão nos sétimos anos, porque vira mexe eles me perguntam, professor, quando é que a gente vai para o campo de novo coletar cogumelo? Professor, quando é que você vai trazer cogumelo para a gente comer? Professor, fala mais um pouco sobre cogumelo. Então, assim, o jeito mais fácil de você despertar essa curiosidade é em criança, né?
é em pessoas mais novas, porque é onde a curiosidade está assim, quero saber de tudo, quero saber de tudo, quero saber disso, daquilo. Pessoas mais velhas já têm uma barreira. As coisas são assim porque são. Pronto, não quero saber, vou ter trabalho em saber, vai me cansar saber. É mais fácil você trabalhar com essas coisas com crianças, né? E é o que eu tento. Biologia deveria ser matéria obrigatória fora da sala de aula, com certeza. A biologia é enorme e pouco estudada. Pois ela é ampla demais, né? E por isso que precisa ter essas especificidades, né? Por isso que tem que existir um micólogo. Por isso tem que ter uma pessoa para conseguir trabalhar mais nessa área específica. A gente tem muito botânico, né? Aqui no Brasil. Tem muita gente que é botânico, tem muita gente que conhece sobre os animais, conhece sobre aves, conhece sobre peixes. Vai procurar quantas pessoas sabem te falar sobre cogumelo. É um pouco difícil. E cogumelo tem demais. Tem fungo para tudo quanto é lado. Onde você olha, tem fungo. É um biólogo, dificilmente assim, ele vai saber te falar. Ele vai te falar o básico que foi o que ele viu na faculdade. Cogumelo é isso aqui, tem aquela estrutura, aquilo e tal, né? O que é um cogumelo? Se perguntar para algum biólogo, ah, não é planta, não é animal. O que mais? Só isso que eu sei. Então, assim, né? Realmente você tem que fazer uma especialização nessa área e, infelizmente, procurar estudos de fora do Brasil. E acaba sendo caro. Então, assim, dificulta mais ainda até quem quer estudar os cogumelos, né? Dificulta mais um pouco. A minha área mesmo é difícil estudar ela por aqui. Eu tenho que recorrer realmente a especializações, a livros, a ler artigos online. Porque para mim é até difícil sair daqui de onde eu moro para poder fazer algum estudo maior. Mas felizmente deu certo porque eu consegui correr atrás de muita coisa. E a facilidade também é a questão do inglês, né? Como muitos artigos acadêmicos são em inglês e eu tenho essa facilidade com o inglês, não foi uma barreira tão grande para mim trabalhar. Agora, para quem não tem essa facilidade, fala, não, tem que traduzir, tem que interpretar, tem que entender isso, aquilo, acaba sendo outra barreira, né? Mesmo que você queira conhecer os fungos, conhecer os cogumelos, você tem que ter esse trabalho a mais de trazer para a sua língua para entender, é desgastante, né? É uma coisa que dificulta mais. Mas muito importante e muito necessário trabalhar aqui, como a... Quem foi que falou aqui? PCM Brasil, eu não sei quem é, Deixa eu mas ver quem é. muito válido a sua mensagem, tá? Ah, essa Assim, ela é especialista em e aqui... imersão. Foi a primeira live Ah, minha. tá. Pois é, assim, é o que a gente tem que conseguir mudar isso, fugir um pouco desse padrão de ensino e realmente colocar algumas coisas mais interessantes que importam para o dia a dia da pessoa. Não estou desmerecendo as outras matérias, mas você tem que dar algum espaço também para essas que não são muito discutidas, porque elas não são discutidas aqui. No exterior elas são. Então, assim, sou a Darina. Ah, boa noite, boa noite. É, deveria ser trabalhado mais. Os professores deveriam conhecer mais para trabalhar mais, porque não é simplesmente o fato de eu ser biólogo, ter formado na biologia, que eu vou conseguir falar tudo isso sobre fungos, né? Justamente porque não é estudado nem na faculdade de biologia. Quando eu fiz biologia, como eu falei, foi um semestre de microbiologia, você vai focar em vírus, porque é muito falado, né? A gente tem muito problema com vírus. Você vai falar de bactéria, porque causa muitas patologias. Fungo causa muita patologia. Então é isso, pronto. Vamos falar só de patologia. Micro-organismo só é patologia. O que fala de fungo é aquilo que é sempre falado desde a década de 90. Serve para fermentação de vinho, de cerveja, de pães, teve a penicilina, fim. Mas esquece toda essa abrangência que existe dos cogumelos. Só ficando aqui, pensar, isso é suficiente, não precisa, é suficiente, é necessário, desculpa, você saber mais do que isso, justamente para mostrar as propriedades gigantescas que tem nos fungos, né? E tem muita espécie para ser descoberta. Como eu falei, recentemente está tendo esses estudos na área de depressão. Você consegue já, sim, um estudo que eu não me lembro o nome da faculdade que está trabalhando com isso, não vou lembrar o nome dela, mas ela é falada um pouco no documentário que eu falei dos fungos fantásticos, as pesquisas que tem com psiquiatras, alguns biólogos e psicólogos, para utilizar substâncias no tratamento de depressão. Então ela está substituindo. Qual que é a vantagem? Antidepressivo, você sabe, todo mundo sabe hoje em dia, que acaba sendo dependente. Você não consegue fazer um desmame. Tem que usar antidepressivo para me levar da depressão, que você não está se livrando, né? Você só está mascarando ela, você vai utilizar esse antidepressivo com que frequência? Meses, anos, não está fazendo mais efeito, passa para o próximo, né? Até que chega num momento que não tem mais antidepressivo que você possa ter um trabalho para você sanar
mascarar essa depressão. Agora, o trabalho que foi feito com cogumelo, nessas últimas pesquisas, ele é tão parecido com a serotonina, né, análogo à serotonina, a substância, a psilocibina, que em poucas dosagens, em tratamento de mês, de 2 meses, no máximo, assim, não tomando ele todo dia, a cada 5 dias, a pessoa praticamente foi curada da depressão. A gente não fala que foi curada porque ela é uma patologia crônica, né, mas não teve mais esses sintomas da depressão. Isso é uma coisa que aconteceu comigo. Eu sou um exemplo vivo porque eu me usei de cobaia na época da faculdade. Tinha esse problema de depressão por mais de 7 anos, tomava muito antidepressivo, fiz o desmames, fiz esse tratamento com essa substância desse cogumelo. Hoje em dia eu não dependo mais de antidepressivo. Tipo assim, saí de 7 anos de antidepressivo para nada de antidepressivo. Sem sintomas. Por que é difícil? É uma coisa tão boa e você pensa, meu Deus, por que ninguém está usando isso então? A indústria farmacêutica barra. Ela vai querer parar de vender a medicação dela, né, mensalmente, que sabe que vai ter aquela clientela que vai estar me gerando lucro, e eu vou querer botar uma coisa que eu resolva as coisas assim? Não vou, né? É difícil de entrar isso da indústria farmacêutica, é isso. Infelizmente, né? Daria para conciliar? Daria. Trabalhar em microdosagens, aumentar a pesquisa na área de indústria, né? Fazer uma parceria com o governo, justamente para ter um subsídio maior, né, facilitar nas pesquisas com outras espécies de cogumelos ou até mesmo para outros tipos de patologias nessas pesquisas. Então, assim, você não vai ter o lucro na venda da medicação, mas você vai estar recebendo para pesquisar, que eu acho que seria bem melhor, né? Acho que o correto a se fazer deveria isso, porque só mascarar esse tipo de problema não resolve a situação da pessoa, né? É muito ruim. Agora os cogumelos estão aí para isso, né? Para realmente salvar as pessoas com algumas coisas. Existia aqui na América Central uma curandeira chamada Maria Sabina, na década de 80, que ela trabalhava com esses cogumelos. Ela recebia muitas pessoas que iam para lá com esses problemas psicológicos e ela simplesmente fazia um chá, né? Mas tinha todo um ritual, por ser uma curandeira, ela era indígena, tinha todo um ritual para poder trabalhar isso. As pessoas sim falavam que estavam curadas. Como então que a gente conseguiu descobrir isso? Eu não me lembro o nome dele, mas era um governador dos Estados Unidos que foi lá na época visitar, fez a coleta desses cogumelos, levou para o laboratório e começou aí a pesquisa. Mas infelizmente ela foi interrompida por questões políticas e a questão também da indústria farmacêutica, agora que está voltando. Então, assim, cogumelo sempre existiu, se Deus quiser, vai continuar existindo se a gente não acabar poluindo tudo. E tem muitas propriedades, são remédios, assim como as plantas são remédios, assim como outros, né, outros organismos também são remédios. Cogumelos servem para muita coisa, só que a gente não conhece, justamente por conta daquilo que eu falei da micofobia, né, a aversão que o Brasil tem com fungos. Na Europa já é diferente. Na Europa tem sessões sazonais assim mesmo, se eu não me engano, na época de setembro a novembro, o pessoal sai assim em massa, é cultural. Eles saem em massa com alguns cestinhos e vão subir as montanhas, as colinas para coletar cogumelo. Desce, todo mundo tira foto, vai fazer essa culinária em conjunto, vai divulgar. E aqui não tem, porque tem essa versão por não conhecer. É o mesmo exemplo do uso da saliva dos morcegos vampiros. A saliva tem uma substância chamada draculina, que é a mais eficiente que os medicamentos sintéticos para AVC. Olha aí, tá vendo? Então, assim, e não é conhecida, é outra coisa, né? Quem foi que falou aqui? Foi novamente eu esqueci o nome dela. A Darene, né? A Darene havia comentado aqui a mesma coisa. Então, por exemplo, se eu já falo para uma pessoa, estou estudando morcegos vampiros, a pessoa, meu Deus do céu, tá maluco? Para que você está estudando isso? Né? Por conta do nome, pode causar uma aversão, né? Justamente pela cultura popular. Meu Deus, é vampiro, vai me morder, vai chupar meu sangue, só causa problema, causa doença. Mas não sabe que dá para estudar todos esses tipos de propriedades, né? A draculina, eu imagino que ela seja o quê? Uma substância anticoagulante? Se é para tratamento de AVC, eu imagino que seja, né? Mas então, tá aí, né? Tem muito tipo de organismo que a gente, se parar para estudar, você vai ver que serve para muita coisa. O difícil é a pesquisa aqui. Depois você me responde aí, a Darene, se é isso mesmo. Então eu pensei que fosse justamente para prevenir a AVC. Então, assim, tá aí, uma coisa natural que você consegue identificar ela, depois produzir em longa escala sintética, ou não, se não tiver necessidade, né? Fazer um tratamento em natura mesmo. Tá aí, outra forma de prevenir AVC, sem ter que recorrer tanto a gastar, né, muito dinheiro com medicações farmacológicas. Por isso que sou muito a favor em
fitofarmacêuticos, né? Tudo in natura, plantas. E a questão que é mais difícil aqui agora dos micofarmacêuticos, né? Que, que vem aqui dos cogumelos para a gente trabalhar, que nem se você pesquisar isso na internet, em português você não vai achar praticamente nada. Se você procurar a palavra micofarmacêutico, é difícil encontrar alguma coisa em português aqui para mostrar que eles realmente têm uma função para alguma coisa. Mano, Exemplo aqui, né? Não está dentro da conversa, mas uma pessoa que discute muito nos Estados Unidos, que nem é biólogo, e muito menos micólogo, é o Paul Stamets, que ele viveu trabalhando com fungos desde a adolescência dele. Ele conseguiu tratar a mãe dele com câncer com uma espécie de cogumelo que tem por lá. E ela realmente foi curada. Ela fazia muitos tratamentos clínicos, que é em laboratório, como sempre é feito tratamento para câncer. E começou a tratar com cogumelo. Não me lembro o nome dele aqui agora. Não lembro mesmo que não tem ele aqui. Foi o calda de peru que tem aqui, o Trametes versicolor, e outro cogumelo que não tem aqui na região. Mas ele tem substâncias imunomoduladoras, que a gente chama, que conseguiu assim curar o câncer da mão dele. Ele fala isso numa palestra que ele dá, falando sobre as propriedades dos fungos, e está continuando a divulgação nessa área. Ele tem agora uma floresta agroecológica para cultivar cogumelos, principalmente esses medicinais, e está tentando continuar essa divulgação, apesar de nem ser biólogo. Mas ele sabe muito mais que muito biólogo. Por quê? Porque ele para estudar, é o que ele gosta, né? Só não é formalizado, ele não tem um certificado, mas ele entende muito. Ele só não tem o diploma de biólogo, mas se tem uma pessoa assim que eu vejo como referência de cogumelos, é o Paul Stamets. Tanto é que ele tem algumas falas dele também nesse documentário. E realmente, quem está assistindo aqui, eu indico muito assistir isso. Ainda está disponível no Netflix, Fungos Fantásticos. Vai explicar do início ao fim, a parte introdutória do que é um fungo, as propriedades dele, a parte morfológica, para que serve, para que não serve, os avanços em todas as áreas que eles são utilizados. E não tem como você não ficar fascinado com aquilo, com o que é um cogumelo. Eu indiquei muito para os meus alunos ver, e realmente tirou muito essa aversão a cogumelos, de pensar que cogumelo é venenoso, vai me fazer mal, cogumelo mata, ou cogumelo é só alucinógeno, cogumelo é coisa de, desculpa a palavra pejorativa, mas cogumelo é coisa de drogado. Não é, né? Cogumelo tem uma função gigantesca em todas essas áreas. Só basta conhecer, e também tem que querer conhecer e aumentar o meio de divulgação, né? É isso. Eu te interrompi, você ia falar alguma coisa, eu fui falando. não, eu, tranquilo, eu faço live para vocês falar mesmo e, cara, eu só tô aluno, né? Eu até esqueci o que eu ia falar também. Ah, lembrei. Eu costumo falar assim, que as curas, né, as prevenções de todas as doenças que a gente tem hoje estão na natureza, né? Só que tem essa questão da farmacêutica, né? Eles Uhum, barrar, porque se distribui tudo, aí ninguém fica mais doente e a indústria farmacêutica cai, né? exatamente. Exatamente. Aqui o que o Lucas falou, aquilo que a gente estava discutindo, ó, sobre remediação de solos. No meu caso, eu estudo e aplico os fungos para melhorar a produção agrícola sustentável. Exatamente. Então, assim, esquece comprar fertilizante sintético, você não vai ter a necessidade disso. E além de fungo, ele falou que usa também um protozoário, né? Ah, Também tem uma bactéria que ela existe em várias suculentas, chamada de Rhizobium, que ela é uma ótima, como é que eu posso falar? Não é um fertilizante, mas ela é uma ótima via de fertilização de solo, porque ela é uma bactéria que ajuda muito a você fixar nitrogênio no solo. E o que é um fertilizante? Nitrogênio, fosfato, fósforo. Então, assim, você tem um micro-organismo, né, um natural. opa! Travou de novo. Voltei. Você tem vários tipos de micro-organismos que você consegue utilizar para substituir todos esses fertilizantes sintéticos, que não vai causar nenhum malefício. Ele continua falando, não li, os nematóides benéficos para usar no controle dos maléficos nas suculentas. Exatamente. Existe, também tem algumas espécies de cogumelos, inclusive, que é aquele que eu estava mostrando, o Pleurotus, que ele tem uma enzima digestiva, que ele é um cogumelo carnívoro, porque ele acaba decompondo também, além da matéria orgânica, ele se alimenta também de nematóides. Alguns nematóides, aqui no caso ele falou benéfico, mas eu estou falando agora do maléfico. Alguns nematóides que crescem dentro de suculentas, ou de orquídeas, ou de qualquer tipo de planta, se você tem associação com esse tipo de fungo, né, esse cogumelo, ele acaba matando esse problema que você tem. Então sua planta vai conseguir sobreviver. Aqui, em contrapartida, ele trouxe também um nematóide
né, os benefícios, né, nematóide de benefício, não. Tá, também tem. Então, assim, você tem que ver aquela questão que eu falei. Tem fungo que é problemático? Tem. A maioria não são. Tem nematóide que causa problema? Tem. A maioria também não são. É realmente uma minoria de espécies de micro-organismos que vai. Não, agora vírus não, vírus realmente é um problema. Agora se tratando de micro-organismo, que no caso de nematóide, de várias espécies de bactérias, de fungos, a maioria não tem problema, eles são realmente remédios, tanto para o mundo em si, quanto para os seres humanos. Deixa eu ver aqui. Cara, você como professor, né? Eu ouço muito que ah, ser professor hoje no Brasil é difícil, cara. Já Uhum. até acho que mês passado, falou, por que você não vira professor, né? Aí eu pensei, eu nunca pensei nessa possibilidade, porque tudo que eu sei eu gosto de explicar, né? Eu sei, biologia, lógico, eu entendo um pouco mais, mas eu gosto de falar de religião, religião toda a religião em si, né? Tem até Uhum. bastante livro que eu leio, e mitologia e um monte de coisa eu sei, eu gosto de explicar para as pessoas. Aí perguntaram, por que você não foi, pensou em ser professor? Eu falei, não sei, cara. E você que é professor, como que é, ainda de duas matérias, ser professor hoje? É bom e às vezes é triste. Por que, que é bom? Porque você percebe, né, que você está conseguindo passar para frente aquele seu conhecimento, você está vendo que as pessoas estão entendendo. Eu dou aula mais de inglês hoje em dia do que biologia. Biologia eu dou aula no cursinho no período noturno. A parte boa de dar aula é que você consegue expressar tudo isso que você quer passar para frente, seja no inglês, seja na biologia, né? A parte ruim, cara, é professor não é muito reconhecido no Brasil, né? Você não tem respeito, o salário é muito baixo, mesmo que seja uma instituição privada, né? Professor no Brasil não tem muita sua vez, né? Então, assim, é difícil você trabalhar com professor. É exaustivo, são muitas horas de trabalho. Você chega em casa, você tem que trabalhar mais do que trabalhar em sala de aula, porque em sala de aula você só tem que, né, expressar aquilo que você já sabe em casa, tem que fazer prova, tem que corrigir prova, tem que fazer plano de aula, tem que corrigir plano de aula, tem as outras reuniões. Então, assim, você recebe para isso? Não, você recebe para dar aula. E esse outro trabalho que você faz em casa, está recebendo? Não, mas você depende dele para receber na sala de aula. Então, assim, é desgastante. Mas é bom. Vale a pena? Cara, realmente, você tem que gostar muito e conseguir construir uma carreira. Não basta você ser apenas fazer a licenciatura, né? Ou ter uma forma de uma graduação. Você precisa se especializar. Porque quanto mais você se especializa, mais você consegue entrar numa escola, numa faculdade melhor para aumentar o seu salário. Mas não basta realmente ter a licenciatura. Hoje, um simples licenciado não consegue adentrar na escola, porque tem muitos licenciados, né? E o salário é pouco. Então, assim, acaba formando. Eu tenho vários colegas aqui, quando eu fiz a faculdade de biologia, que fizeram licenciatura também, não exerceram a função. Por quê? Difícil entrar no mercado de trabalho. Trabalhar com alguma outra coisa vale mais a pena, você vai ser melhor remunerado. Você abrir uma empresa sua mesma, qualquer outra área. Não vai ter tanto estresse, seja com prova, seja com aluno, seja com reunião, etc e tal. É a questão do salário também. Então, assim, no Brasil é difícil você trabalhar como professor, isso para qualquer área. Eu não falo sobre biologia, não. Tem faculdade mesmo. A gente está vendo agora, está tendo vários IFs que entraram de greve, justamente pela falta de reconhecimento, né? Assim, o salário é realmente muito baixo. É interessante você notar que onde o professor tem um reconhecimento maior é na parte asiática. Se for no Japão, cara, professor é a profissão mais respeitada, porque eles entendem realmente que essa pessoa que está lá está te ensinando a viver, está te preparando para tudo. Então você tem um respeito maior, né? O salário também é maior, a formalidade é maior, o reconhecimento em tudo é maior. Aqui não. Aqui tem uma inversão tão grande de, assim, de valores e de noção das pessoas no geral que levei meu filho para a sala de aula, o professor fez alguma coisa que o aluno não entendeu, a culpa não é do meu filho que não prestou atenção porque estava conversando, porque estava no celular, porque estava brincando, porque não quis estudar. É do professor. Então, assim, isso também é uma coisa que desgasta. Você prepara a aula, você explica novamente. O aluno não entendeu, aí vem os pais. Meu filho não entendeu porque o professor não sabe explicar. Será? Aí você traz
não, mas estava mexendo em tal coisa, estava mexendo, estava conversando. Ah, mas em casa ele não faz isso. Obviamente, porque ele não está na sua casa para fazer isso. Então, assim, Faz sentido. é difícil realmente trabalhar no Brasil por conta disso. Você não tem um respeito, é difícil trazer essa concordância. Tanto é que professores no exterior mesmo, né, a gente consegue ver isso em filmes mesmo. Filmes, a gente consome muito filme americano, né, dos Estados Unidos. Os professores não são nem chamados pelo primeiro nome, por questão de respeito, é chamado pelo sobrenome. E não é nem de tio, ou é de professor, ou é de senhor alguma coisa, porque o nível de respeito é maior. Você não chega aqui no Brasil, é tio, é você, é ser, é alguma coisa. Aí acaba desmoralizando o professor, vem aquela questão, mais uma pessoa comum, para que o salário dele tem que ser alto? Ele só está fazendo uma coisa que o aluno não consegue ver na internet. Será que consegue? É o mesmo conhecimento, é o mesmo aprendizado se um aluno pegar a internet hoje para estudar algum conteúdo do que tiver uma pessoa para tirar dúvidas com você e conseguir fazer metáforas, fazer analogias, fazer experimentos, levar para campo, levar para o laboratório. É a mesma coisa que o seu filho simplesmente olhar na internet, ele vai conseguir absorver e entender aquele conhecimento, aqueles dados? Não vai. Mas aqui no Brasil, imaginam que sim. Por isso, uma abaixa o salário. Tudo isso que ele está explicando, ele vem na internet. Abaixa o salário, não precisa. É fácil. Mas não é. Então, assim, é difícil trabalhar como professor no Brasil por conta disso. Todos os meus colegas de trabalho falam isso. Até que não trabalham comigo, contato com outros professores. Realmente é difícil por conta disso. De você conseguir passar o que quer, por falta de interesse dos alunos, por falta de interesse dos pais em estudar com os alunos, por falta de interesse do Estado em investir na educação, seja na infraestrutura, seja no reconhecimento, seja na parte dos alunos em si, né? Você tem uma estrutura para trabalhar, você precisa muito, não é só pegar aquele livro da década de 90 para usar hoje, é impossível, né? Porque todo o nosso conhecimento desenvolveu, evoluiu. Você pegar uma coisa antiga para trabalhar uma coisa que já está, né, ultrapassada, não está. Então, assim, é difícil trabalhar como professor. O que vale a pena, como eu falei, é essa questão de você sentir que está servindo para alguma coisa e tem que realmente gostar, né? Você tem que realmente gostar, porque não é valorizado, não. É você que tem que se valorizar como professor para continuar querendo dar aula, tá? Isso para qualquer, até em cursinho mesmo, falar, eu quero ser professor, mas para trabalhar em cursinho, recebe mais. Então você mesmo já está tirando, você já está desmoralizando a função de professor, reconhecendo que se for de cursinho vai receber mais, porque a pessoa está te pagando mais. Mas o próprio Estado, enquanto professor, que é a base, né, que deveria se valorizar mais a educação da criança, para ela sair para o mundo, para viver em sociedade, eu já não estou falando nem de cogumelo mais, porque foi em outro assunto, não é tão visado mais, é o que deveria ser. Eu acho que, como os outros países no Brasil, o que você deveria empreender mais, gastar mais, investir é essa base, educação. Desde quando a criança começa a despertar a curiosidade dela, né? A curiosidade epistemológica, que é realmente querer saber como uma coisa funciona e por que, que ela funciona assim e por que, que não funciona de outra forma. Porque hoje o que a gente vê nas escolas é, professor, por que, que o céu é azul? Ele é azul porque é azul. É isso? Tipo assim, morre o assunto, né? Por que, que as árvores são verdes? Ela é verde porque tem clorofila. Serviu de alguma coisa eu falar isso para o meu aluno com a planta é verde porque tem clorofila? Se eu não explicar o que é uma clorofila, o que faz ela ficar verde, qual a função de fotossíntese, né? A questão de você ter o sequestro do carbono para transformar em oxigênio, fazer toda a respiração celular, etc e tal, e a partir disso começar a entender o mecanismo para que você, mais velho, desenvolva pesquisa para melhorar, por exemplo, as plantas geneticamente, não tem isso mais, sabe? Isso ficou muito, como eu posso falar, separado para uma única base. É só para realmente quem tem mais dinheiro que vai conseguir pesquisar mais no mercado, para vender isso no mercado mais caro. Então, a educação no Brasil virou comércio, né? A educação no Brasil está dentro do capitalismo, virou comércio. Cursinhos, né? Como que eu faço para entrar numa faculdade pública? A maioria das pessoas que estão na faculdade pública são pessoas que pagam caro num cursinho. Não são o público do geral, não é, né, a massa da sociedade que vai entrar numa faculdade pública. É aquela pessoa que teve acesso a um conhecimento maior dentro de um cursinho. Estou pagando caro no cursinho para estudar de graça na Universidade Federal. Que ela foi primeiramente programada, projetada para pegar
a gente, né? A população mais carente no geral, mas não chega. Por quê? Justamente porque o conhecimento que eu preciso para fazer no vestibular, eu não vou ter numa escola, eu vou ter aonde? No cursinho. Então percebe que é todo um comércio. Eu deixo um ensino bem fraco, bem básico, no ensino fundamental, no ensino médio, nas escolas públicas, para que esse conhecimento mais específico fique nas escolas privadas ou nos cursinhos, porque é justamente esse conhecimento mais específico que vai cair nas provas, seja do Enem, seja de qualquer outro vestibular, para a escola pública. Como é que eu vou acessar isso? Tenho que pagar. Tenho dinheiro para pagar? Não. O conhecimento, novamente, né, ficou mais reservado à elite. Então, resumindo, é difícil ser professor no Brasil. É difícil divulgar no Brasil. É difícil passar isso para frente. Tem muita barreira que te impede. Questão de professor, cara, eu tive, nossa, muitos professores. Aí teve uns que marcou, cara, que eu lembro até hoje da Suzy, professora de biologia. Ela eu pedia aulas extras para ela me explicar. Teve um professor de geografia, tive muitos, mas aquele era incrível. O melhor era Oswaldo. Você perguntava tal coisa, ele sabia. Uma facilidade que você está explicando Uhum, agora, ele trazia essa geografia fácil para nós. E outro uhum, também que eu tive, que ele dava aula de química, física e biologia. Era onde eu comecei a gostar de química e física no primeiro ano. Você perguntava para ele, ele explicava de uma forma tranquila, fácil de uhum. entendimento. E assim, matemática 2 também, que eu tive, que me ensinou e fez eu gostar de matemática. Mas é difícil você pegar um professor assim, que te cative na matéria dele, né? E faça você entender e querer saber mais. Porque fica naquela coisa mecânica. Como eu falei, o professor ele vê o seguinte: fiz licenciatura, estou trabalhando. Não estou recebendo bem o suficiente para eu fazer uma especialização e saber mais ainda para trabalhar esse conteúdo de forma não mecânica, né? E deixar o conteúdo fluir. Por que, que eu vou gastar mais? Por que, que eu vou investir em mim para explicar melhor, sendo que o meu salário vai ser o mesmo e não vai ser o suficiente, né? Então hoje em dia tem essa dificuldade. Não é muito fácil você ver, principalmente, né, mais no interior, pessoas que têm uma especialização para trabalhar alguma coisa melhor, ou mestrado, ou doutorado em escola pública, você não vai ver um doutor em escola pública no ensino médio, porque É, o doutorado está onde? Está na universidade, né? Deveria ter? Deveria. Por que, que não tem? Porque não paga o mesmo salário. Deveria pagar? Com certeza. Você imagina um doutor ensinando uma criança, o desenvolvimento que ela teria, a base que ela teria para poder crescer. Então a gente fica nessa base, né? Fica no mais simples. Explica o simples para a pessoa crescer simples. É um problema que tem. É difícil. aqui Aqui, ó, que o como Lucas falou. o Lucas falou exatamente sobre isso, ó. Ele teve que dividir o trabalho. Acredito sempre a biologia como base de tudo. Estou aperfeiçoando a técnica. Exatamente, cara. É isso aí. Ela realmente ela é a base para tudo. A partir do momento que você faz parte dela, né, da bio, ela tem que ser sua base para tudo. Se você desmerece e fica só querer trabalhar na parte técnica, né, na tecnocracia, já era. Complica muito. O conhecimento fica especializado só numa determinada parte e acaba ficando mais caro. Se fosse mais amplo para todo mundo conseguiria viver melhor em sociedade, né? Mas é isso aí, tem que realmente estar sempre especializando. Eu faço isso realmente porque eu gosto. Eu terminei mais uma pós. Meu salário aumentou? Não. Para que me serviu? Porque eu me sinto mais à vontade para falar sobre o que eu preciso falar. E porque eu gosto, porque eu quero aprender, eu quero conhecer as coisas, né? É isso. Se alguém que está aí no Última chat pergunta. quiser fazer alguma pergunta também, estamos aí para responder. Olha, Renata Rolins foi minha professora no IF. Oi, Renata. Não sei se a Linda está por aqui. Essa aqui foi minha professora, uma das melhores professoras que eu tive. Me ajudou até na parte de estágio, no PIBID, que foi um programa que eu fiz. Obrigado por me informar sobre alimentação natural. Não, tranquilo. E se precisar de qualquer coisa, Lucas, só ir no meu privado, lá no WhatsApp também, se você estiver fazendo parte lá da rede, só chamar que eu te indico mais algumas coisas, tá? Isso é tranquilo para mim. Eu tenho algumas coisas aqui no computador, eu te passo. O que for de propriedade que envolva fundo, eu te garanto que eu tenho aqui, tá? É tranquilo de eu passar isso adiante. Última pergunta que eu vou fazer essa Uhum. noite. Cara, eu também tenho
antes de fazer, eu tenho muitos fungos aqui, né? Que apareceu no canal aqui, eu tô fascinado. Eu vou mandar depois para você essa semana. Uhum. Você vê, cara, eu acho que tirou um monte de foto. Um deles, que é muito conhecido, é o Orelha de Pau, né? Aham. Então, aí a questão da orelha de pau, o que eu tenho que ver é qual orelha de pau. Aqui, como Ah, eu interessante. falei, tem o Trametes versicolor, olheira de pau, é o que a gente chama popularmente como os fungos que são chamados de fungos poliporos, que ao invés de eles terem aqui embaixo, como eu peguei aqui na caneca para ilustrar, essas lamínulas, essas lâminas, esses Hum, cogumelos são os orelhas de pau, no lugar disso aqui, eles têm vários furinhos, como se fossem poros de esponjas. É outra classificação, são os poliporos, mas são basidiomicetos, conhecido popularmente como orelha de pau. A gente tem um vermelho, que é o Pycnoporus sanguíneos, que ele tem uma função antifúngica, inclusive tem pesquisa para utilizar ele para medicamento para gado, tá? Na área de agropecuária. A gente tem o Trametes versicolor, que é o cauda de peru, utilizado também como imunomodulador. Mas tem muitas espécies de cogumelos. A maioria deles são os trametes, são os poliporos, e é isso, tudo entra como orelha de pau, né? Então, assim, tudo base de homiceto. Esse base de homiceto é cogumelo, o outro base de homiceto é o que você chama de orelha, que nós chamamos de orelha de pau. Como coletar os fungos para estudo de pesquisa? Ótima pergunta. A primeira parte da coleta não começa pela coleta, começa pelo registro. De que forma? É bom você ter a localidade geográfica, é bom você ter isso registrado de onde você pegou, fotos, tá? Registro de fotos. Se você tiver um medidor de pH, também é útil para medir o pH do solo onde esse fungo está crescendo. E medir também a quantidade de umidade, se você tiver também algum aparelho que meça a umidade. Que aí você já consegue saber o ambiente que esse cogumelo existe, né? Que consegue crescer. Depois disso, a coleta do fungo, de que maneira que existe? Você não precisa arrancar tirando todos os micérios do fungo debaixo do solo. Basta recolher o corpo frutífero. De que forma? É bom que você esteja de luva, se você quiser uma pesquisa mais aprofundada para levar para o laboratório, para não deixar que seja contaminado, tá? Você vai coletar ele e vai analisar características, né? Aqui do pilho. Qual que é a dimensão? Qual que é o tamanho do pilho? Qual que é a coloração do pilho? Esse pilho é mais ceroso? Esse pilho é mais úmido? Esse pilho é mais áspero? A mesma forma para a parte das lamelas. Elas são mais espessas, tem determinada quantidade. Os esporos, qual a coloração do esporo? Pilho, qual que é o tamanho dele? Qual que é a circunferência desse pilho? Isso aqui que a gente chama de véu, né? Não é todo cogumelo que tem esse véu aqui, que é um resquício da capa dele quando ele vai crescer. Tem, não tem, qual que é o tamanho, qual que é a coloração. Quando você parte o cogumelo no meio, ele tem uma coloração diferente da de fora, ele tem algum cheiro, ele secreta alguma substância. Tudo isso você tem que escrever quando você quer pesquisar o fungo. O que você faz com toda essa quantidade de dados depois? Leva para um laboratório. Ele vai fazer uma chave de DNA para ver se é uma espécie nova ou não e vai pesquisar sobre os metabólitos, tá? Vai começar a fazer algumas extrações de extratos para ver se tem esse tipo de substância antifúngica, antibacteriana, algum produto ou alguma vitamina que sirva para a área alimentícia. Então você tem que, primeiramente, após do cara tá mudando, tá tá mudando. mutado. O Instagram, cara, Marcelo, né? Marcelo, o Instagram, ele tá com um problema que eu até ri de uma live uma vez, um cara que falava com a voz mais fina, e do nada a voz dele engrossava. É um problema do Instagram, tá? Que tá fazendo essa mudança. Não sei porquê, mas de vez em quando ele faz isso. Tá? Então, assim, como que eu faço então para fazer essa coleta? Antes de fazer a coleta, analisa o solo, tá? Tira foto do local, faz registro, tudo quanto é forma você tiver, você vai coletar ele, vai descrever todas as partes do cogumelo, todas. O chapéu, né, que é chamado de pilho, o stipe, que é, né, popularmente como haste, esse véu, a base, como é que é a estrutura, se ela é mais lenhosa, se ela é mais porosa, úmida, se ela é mais seca, a coloração dos esporos, a coloração da parte interna, a parte externa, se ele é oco por dentro, se ele é mais maciço, se ele é mais esponjoso. Então, tudo isso você tem que descrever. É justamente com isso, com essas características, que você usa uma chave dicotômica. Né? É a partir de todas essas características que você vai afunilando até chegar numa determinada espécie. Não encontrar essa espécie, aí você vai mandar para algum laboratório que consiga fazer uma correção de chave de DNA. Se não tiver no banco deles, esse DNA desse cogumelo, possivelmente
é uma espécie nova de cogumelo, né? Ou pode ser um cogumelo com nova descrição para sua área. Ele sempre esteve lá, mas ninguém reconheceu esse cogumelo lá. É uma nova descrição dessa espécie para essa área. Isso você consegue fazer uma publicação facilmente, tá? Então, hoje em dia, é uma dica que eu dou para quem é biólogo, ou mesmo que não seja, queira trabalhar com identificação de cogumelos, a área de publicação é sair pesquisando cogumelos. Com certeza, na área onde você está, não sei qual é, mas qualquer uma que seja, você vai sim encontrar uma espécie que é uma nova ocorrência para a sua área, te garanto. Isso você consegue publicar tranquilamente. Publiquei 2 cogumelos que existem no Brasil, mas não existia na minha área como documento. Estava aqui, mas ninguém viu. Ou se viu, não deu moral, não pesquisou. Publiquei. Publiquei numa revista que ela é aqui da América. Ela pega toda aqui as Américas mesmo, ela é publicada em inglês, com o Brazilian Journal Science, uma revista aqui do Rio Verde, uma faculdade que tem aqui perto aqui da minha cidade. Foi publicado como um artigo de nova ocorrência para a região. Então, assim, você ganha pontos com isso, para mestrado, para doutorado, reconhecimento também, né? Quanto mais você fala sobre um cogumelo que é novo para a região, mais as pessoas te conhecem, vai querer saber mais sobre cogumelos, vai te consultar. Então, ajuda a crescer essa rede, né? De conhecimento e divulgação. Meu Deus do céu, me perdi no que eu estava falando. Ah, tá. Voltando lá na coleta do cogumelo, né? Então é isso. Para você coletar um cogumelo, você tem que descrever tudo ele. Aqui eu tenho, aqui, ó, isso aqui é chamado, isso aqui eu recomendo bastante, do Jorge Luiz Fortuna, ele é um capixaba, lá de Curitiba, ele escreveu esse glossário, então ele vai falar um pouquinho sobre tudo que, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Aqui não é ilustrado, tá? Eu tenho ilustrações aqui iniciais para falar sobre as características básicas de um cogumelo e como se chama todas essas partes desses cogumelos para te ajudar na hora de utilizar uma chave dicotômica, uma chave de identificação. E deixa eu pegar uma chave de identificação aqui para mostrar para quem pergunta da coleta, como eu havia mostrado no início, né? É gigante, quase como a Bíblia. Aqui tem várias espécies de cogumelos, tá? Tem algumas imagens aqui em cima, que você consegue chegar nessa espécie a partir de todas essas características. Vou juntando a característica até chegar a uma espécie que tem essa característica. Então é assim que funciona uma chave dicotômica. Por que é o nome dicotômico? Porque ele tem ou não tem tal característica. Ou ele tem um pílio ou não tem, ou ele tem os esporos de tal cor ou não tem, tá? Por isso você tem o nome de chave dicotômica. Aí você vai até chegar afunilando essa característica, até chegar na espécie. Tem? Opa, então vou seguir para essas características. Essas características não tem? Então as próximas características eu tenho que ver se tem ou não essa de baixo. Até que você chega finalmente numa espécie de cogumelo única. E se você chega no momento que essa espécie não tem a descrição que você fez, novamente vem naquela questão de ter uma possibilidade de ser uma espécie nova, tá? É isso. Bom, a pergunta é, para se tornar o mictólogo, né? Micólogo, falar. Para você se tornar micólogo aí, eu falo mictólogo, não sei, eu invento palavras, enfim. Qual foi os seus desafios durante esse tempo inteiro para você virar? E da onde você tirou essa ideia de estudar os fungos? Então, eu tenho essa questão de cogumelos desde a época mesmo da época que eu tinha, né, a questão da depressão. Foi quando eu comecei a procurar na internet, e bem no momento que eu estava entrando na faculdade, alternativas para poder tratar a depressão. E eu sempre gostei de cogumelos, porque eu era fascinado desde criança, morava muito em contato com fazenda, né, minha falecida avó, Dona Maria, me falava muito sobre cogumelos. Ela contava história pra gente que era casas de fadas, era onde as fadas e os gnomos viviam. Como quando criança, né, contava. Então eu sempre gostei, sempre lembrava dela. Encontrava cogumelo e falava, olha, minha avó falava disso. Nunca perdi essa questão, então, de saber sobre cogumelos. Mas a parte de realmente estudar veio na faculdade. Eu passei em 4 anos da faculdade focado só em cogumelo. Estudava as outras matérias? Estudava. Mas estudava à noite, de vez em quando eu matava uma aula, matava. O Luiz, que você tiver aqui, ainda está de prova. Eu matava várias aulas para ir para o meio do mato caçar cogumelo, para pesquisar cogumelo. Deixava de estudar para focar no meu interesse. Aí da onde veio esse interesse? Foi quando eu comecei a ver essa questão de alternativa para o tratamento da depressão, né? E desde então foi o que eu foquei. Mesmo hoje em dia não exercendo tanto essa parte de biologia, eu continuo estudando cogumelo. É o que eu consumo assim de parte
acadêmica quase que diariamente saiu uma notícia nova sobre cogumelo, sou um dos primeiros a estar lá para ler. Né? Como eu tinha falado daquela questão que eu fiquei muito feliz, que saiu recentemente na capa da National Geographic, né? A capa foi um cogumelo. Quando que eu imaginaria que isso ia acontecer? Sempre é uma ave, sempre é um pássaro, sempre é uma planta. Então, sempre que eu vejo alguma coisa nova, me dá mais animação ainda para estar estudando esses cogumelos. Para você focar e especializar em cogumelos aqui no Brasil, você vê tanto que até na faculdade, não posso falar que ela erra, mas até na faculdade é um pouco estranho porque você vai especializar em fungos em faculdade de botânica. Então, assim, sabe, dentro da botânica, é onde fala muito de cogumelos. Cogumelo não é uma planta, mas em mestrado, em doutorado, em botânica, é onde você tem um contato maior com cogumelos. Porque no Brasil não tem. Não tem uma área de micos, não tem um mestrado em micologia. Você tem que entrar dentro de botânica para especializar em fungos, que não é uma planta, né? Então, é uma coisa um pouco estranha, né? É um pouquinho estranha, mas não tem mesmo. Não tem por fora. Não tem como você sair da faculdade de biologia e falar, opa, quero agora entrar no mestrado de micologia. Não tem. Tem mestrado em botânica. Aí dentro dele você vai especializar em cogumelos. Tá? Porque é chamado também de criptógamas, né? Criptógamas é tudo aquilo que cresce e a parte reprodutiva é escondida, é invisível. Invisível a olho nu. Então o cogumelo foi primeiramente inserido nessa área e até hoje não foi retirado. Falando sobre isso, de ser retirado ou não da botânica, felizmente também está rolando alguns trabalhos científicos em prol dos cogumelos, que é uma nova classificação global para eles. Porque até o início do ano passado, que durou muitos anos, a gente tinha duas classificações no meio ambiente. Ou Nossa, agora fugiu a palavra. Ou é flora ou é fauna, né? A categoria do meio ambiente é flora, fauna. Flora envolvendo tudo que é planta, então os fungos também estavam englobados aqui, porque ele não estava na fauna, que é tudo que é animal. Os fungos estavam aqui dentro da flora. E agora a gente está criando o terceiro F, a flora, a fauna e a funga, para realmente conseguir tirar os fungos, os cogumelos, aqui dentro da flora, porque ele não é uma planta, ele não deveria estar aqui. Mas continua aqui, porque os primeiros estudos colocaram ele caracterizado, né? Dificuldade ainda dos microscópicos da época, entendimento sobre a parte reprodutiva e composição do fungo, era caracterizado ainda como uma planta, apesar de não ser uma planta. E até hoje não foi retirado. Né? Mas desde o final do ano passado foi publicado um artigo com o nome, né, para ter esse nome de funga, para realmente ser os 3 Fs nas descrições da área biológica, e o pessoal continua correndo atrás. Não é aqui no Brasil, eu não me lembro aonde que foi esse artigo, mas eu espero que dê certo, porque a partir do momento que você consegue separar, né, flora, a fauna e a funga, você consegue ter uma visibilidade maior para a funga, porque agora eu não sou obrigado a estudar pouquinho ele aqui dentro da flora, porque tem que ver todo tipo de planta. Agora que eu tenho a funga, né, quando eu tiver a funga separado, aí sim, vou ter muita coisa para estudar aqui dentro. Né, tanto a parte micro, né, as ascomicetos, os zigomicetos, os glomerulomicetos, os quitridiomicetos e, finalmente, os basidiomicetos, que são os cogumelos. Então, se você consegue separar isso daqui, é bem mais fácil você estudar cogumelos. Como eu falei, é um dos motivos, né, como ele está dentro da flora, para você especializar nele é dentro de botânica, e não faz o menor sentido. E ainda é assim. Eu costumo falar que biólogo, mesmo se a gente não se formar, né, e tirar o diploma, a gente já nasce biólogo, né? Uhum. Porque, claro, cada um na área que mais interessa, mas a gente já nasce isso. Então, hoje, às vezes, infelizmente, para você ter domínio sobre um assunto, você precisa de uma graduação, alguma coisa para comprovar que você né? Mas Uhum. tem gente que nem você falou, o cara aí que estuda fungos, ele não é nada, né? E tem quantas Sim, pessoas que moram no meio do mato, sabe muita coisas que a gente não tem nem ideia. E não são exatamente. biólogos, né? Uhum. Exatamente, não são biólogos. Então, assim, muito do que começamos a conhecer aqui no Brasil com propriedades fúngicas veio de algumas tribos indígenas, principalmente da região Amazônia, de conhecer várias espécies que são comestíveis ou são medicinais. Porque essa questão que você falou, nascemos biólogos, eu quase que consigo afirmar que
todos nascem biólogos, porque você nasce em contato com a natureza, você quer saber o que é isso, que é aquilo, você tem curiosidade, principalmente pegar, sentir cheiro, querendo ou não botar na boca, né? Principalmente crianças. Então, assim, você quer saber sobre aquilo, como funciona. Mas ao decorrer da vida que a gente vai crescendo, aquilo é barrado. Tanto pelos pais, quanto pelo um ensino que não explica direito. Como eu falei aquela. Já já eu te respondo, Lucas. Teve aquela história que eu falei, por que, que o céu é azul? Por que, que a planta é verde? A criança, ela quer saber, mas a gente corta. É assim porque é. Pronto. Então você corta a curiosidade da pessoa. Ela vai querer, no futuro dela, né, no ensino médio, ela vai querer estudar biologia? Não, porque a biologia é chato. Meus pais já falaram para mim que as coisas é assim porque são, para que, que eu vou querer saber? Então, assim, se você corta essa curiosidade na infância, é difícil você manter isso depois, né? Então, eu imagino que todos nós tem essa curiosidade, tem essa e tem que ter mesmo, né? Esse viés em realmente ir para o sentido da vida, da biologia em si. Você tem que saber, você tem que querer saber, porque é o que te cerca, é o que te compõe, é o que te alimenta, né? Você tem que realmente saber, mas é muitas vezes barrado, você corta isso no início, então fica difícil. Como eu falei, a questão da micofobia, né? Uma criança aqui no Brasil vai chegar perto de um contato com cogumelo porque viu, o pai já chega, bate na mão da criança, toca nisso não, isso é veneno, sai de perto, isso faz mal, né? Então, assim, já cresce no imaginário da criança que aquilo faz mal. Então, para que que eu vou estudar uma coisa que me faz mal? Que interesse que eu vou ter, né? E outra, não explica direito o que é um cogumelo, né? Por que ele cresce lá, qual que é a função dele, qual que é o papel dele no meio ambiente. Então, você vai podando isso, já era. Dificulta muito para você conseguir voltar atrás quando as pessoas estão mais velhas, porque já mais velhas, porque cresce uma ignorância, né? O foco hoje em dia do adolescente é o quê? TikTok, Instagram, curtidas, né? Eu tenho que estar dentro dessa bolha, eu tenho que fazer parte de uma notícia. Quando surge uma notícia nova, esquece aquela que eu estava fazendo parte para entrar na nova. Então, assim, é muito imediatista, né? Eu gosto de falar muito isso com um livro que eu li, que se chama A Sociedade do Espetáculo, que foi escrito na década de 60, que traz que o ser humano ele só quer falar daquilo que um grupo está falando, para se sentir parte daquilo. Quem está falando de cogumelo? Ninguém, mas eu quero falar sobre cogumelo, eu quero que as pessoas falem. Então, assim, é difícil que alguém venha para essa parte que está sendo pouco discutido. O pessoal quer discutir onde está tendo uma discussão maior, né? Analogias que dá para trazer sobre isso, que é triste, né? Meses atrás estava tendo e ainda está tendo uma guerra no Oriente Médio. Ela acabou? Não. Alguém está falando daquela guerra? Não está. Por quê? Porque agora o assunto é o Rio Grande do Sul. Está acontecendo as duas coisas ao mesmo tempo. Mas alguém está falando da outra guerra? Não. Por quê? Porque agora o foco é esse. Então você tem uma falsa importância daquela situação. Você só quer se sentir fazendo parte do assunto. A mesma coisa vem na área biológica. Como que eu vou começar a falar de fungos, de plantas, de animais, etc e tal, se não tem ninguém falando que interesse que eu tenho, se eu não quero me mostrar fazendo parte de um grupo? É difícil que uma pessoa queira realmente ser o start, ser o início daquele diálogo, para botar todo mundo para falar, né? Para entrar num consenso. Para mim não esquecer, o Lucas perguntou qual que é a temperatura, foi a temperatura ou o pH, Lucas? Deixa eu ver aqui. Qual a temperatura ideal para manter hifas fúngicas? Aqui, novamente, para quem não sabe, deixa eu pegar aqui a questão que ele está falando, para não ficar hifa por hifa e ninguém entender, e como eu falei, eu preciso mostrar. Isso aqui, né? A gente tem aqui uma estrutura de um cogumelo, que é um cogumelo, isso aqui é uma foto mesmo. Um tronco em decomposição. Isso aqui que a gente chama, essa parte amarelinha, que parece teia de aranha, é o micélio do fungo. O que é um micélio? Um aglomerado de hifas. Hifas são mais finos que um fio de cabelo. O aglomerado dele forma essas hifas, tá? A partir disso aqui vai, novamente falando, né? A partir disso aqui vai crescer o corpo frutífero da estrutura fúngica, né? Que a gente chama de cogumelo. Qual que é a temperatura ideal para você manter essa estrutura aqui, Lucas? Como tudo na biologia, depende. Depende da espécie de fungo, tá? Mas uma média para você conseguir com que essa hifa cresça para depois conseguir se manter, para crescer o corpo, mas no seu caso, como é fungo unicelulares, não são base de homicetos, é mais tranquilo, é uma faixa de 28 a 32 graus. Mas onde eu moro faz 35 graus eu encontro fungos. Está fazendo 35 graus na atmosfera.
tá? A de baixo é um pouco mais frio por conta da umidade. Então aquela temperatura está sendo mantida, seja pela planta que está reservando água ou pelo próprio fungo que também está acumulando água. Então se você quiser tentar cultivar em casa, né, para depois inocular o seu solo, a temperatura é mais ou menos essa, de 28 a 32 graus no máximo. Menos temperatura ainda melhor, tá? Dependendo da espécie de fungo, 25, 26 graus. Muito frio também não dá, porque aí você para os processos metabólicos dele. E muito quente você desnatura as proteínas do fungo. Então ele fica mais nessa faixa. É um dos motivos de precisar de muita água, né? Para manter essa umidade. É isso. Então, vou finalizar essa aula, né? Essa conversa maravilhosa. É que nem você falou, né? O adolescente de hoje é uma coisa que eu gosto de reforçar, que esse é um dos meus objetivos, né? Pegar Uhum, essa rede de massa que a gente tem, o Instagram, e trazer essa biologia para todo mundo se interessar, uhum, tanto com certeza. na parte de fungos, de morcegos, de aves e tudo que engloba biologia, trazer para todo mundo. Não, não só ficar naquela mesma coisa, sabe? Só ver na televisão e é bonito, e é isso e aquilo, e Uhum. passou hoje, amanhã já. Amanhã passa outra coisa, e então já esqueci, porque não interessa mais. Aí você E isso é pergunta o realmente complicado. que é cogumelo? Não sei, alucinógeno, que nem você falou, né? Uhum. Fica muito aqueles paradigmas fixos, né? Ou que nem dos Sim, morcegos, todo morcego uhum, chupa sangue. uhum. Então, assim, ela Isso acabou de, ela foi a prova aqui que ele tem uma função, né? Tanto para o meio ambiente, tanto para a parte ecológica, e agora a gente consegue ver que o sangue dele tem essas propriedades anticoagulânticas, né? Anticoagulantes, para poder um tratamento em pessoas, né? Prevenir AVC. Aqui o último exemplo que eu vou dar, antes de encerrar, eu moro no centro-oeste, minha cidade ela é pequena, ao redor da minha cidade é cercada por várias montanhas, cerrado. E eu tenho muitos alunos que não conhecem o próprio cerrado, não sai, não sabe o que é uma árvore do cerrado, uma árvore nativa do cerrado. Não sabe o que é uma árvore frutífera. Quando vai no mercado ver aquele tanto de fruta bonita, organizada, acha que ela surge assim. Não tem que pensar que ela tem que ser tirada de uma árvore, ela é colhida. Ela tira todo que é tipo de sujeira dela para deixar bonita, deixar, né, mais, como eu posso falar, mais agradável aos olhos para que você compre. Então, assim, não é aquilo que você vê bonitinho no mercado. É muito doido pensar isso, porque eu cresci em fazendas. E hoje, quando você vê uma pessoa de 14, 15 anos e fala que não sabe o que é uma árvore daqui, nunca viu um pé de piqui, porque aqui a gente tem, né, uma conhecida aqui do Cerrado, ou não conhece o solo, ou nunca foi numa cachoeira, ou nunca viu um animal de perto, só vê em foto, nunca subiu num cavalo, porque aqui é comum você ter cavalos, nunca viu uma vaca, nunca viu o leite de vaca sem ser da caixinha. Então, assim, porque tá vivendo incubado, é só dentro de casa. Então, o que eu vejo da natureza é só pelo celular. Mas tá do seu lado, cara. Sai de casa, né? Anda nas ruas, vê uma árvore que tá do lado da sua casa. Você tem que conhecer aquilo, porque senão você fica muito simples, muito básico. Você não tem nem assunto para conversar, você não desenvolve como pessoa e não consegue perceber o papel de toda essa vida que está ao redor de você, né? E a sua função junto no ecossistema, né? Para não separar o antro do meio ambiente, como a gente faz parte do meio ambiente. E acontece hoje muito de ter essa separação. Ah, a natureza ela é bonita, a natureza serve para isso. Você é a natureza, você cresce nela. O que te compõe é da natureza. E hoje em dia tem muito essa separação. O homem está aqui, a natureza está aqui. Né? Então tem que muito voltar isso atrás, principalmente na educação ambiental. É uma matéria que eu prezo muito e eu dou muitos parabéns para os professores que conseguem trabalhar com essa área para trazer toda essa educação ambiental, porque precisa realmente mostrar. E não ficar só tipo, vou dar aula de educação ambiental, ver um documentário, ver um livro. Não, vai com a pessoa lá de fora, vai no quintal, vai no jardim, sabe? Tenta sair com alguma excursão, vê a árvore que tem na porta da sua escola, tenta entender o que é essa árvore, toca nessa árvore, vai ver as características dela. Então, assim, não é só ficar incubado, né? Acho que sim, um dos maus que existe dentro de escola até hoje é isso. Você tem que sentar numa cadeira ou ver a pessoa que está Opa, voltando, travou aqui. Você tem que ficar sentado, uma pessoa acima de você, como se fosse a dona da razão, né? E você tem que ficar sentado ouvindo, preso naquela cadeira de madeira, que é dura, é chato sentar e ficar ouvindo uma pessoa falar.
Quando o celular que está na minha mão é mais interessante mexer. Então você tem que sair, cara. A aula teórica tem que ter? Tem. Para te preparar para a aula prática. Você viver só de aula teórica não serve para nada, não. Para quê? Só para o aluno decorar uma prova e fazer e amanhã não lembrar mais o conteúdo? Serve de alguma coisa? Não serve. Assim você não prepara ninguém para o futuro, não. Né? É um problema gigante. É isso. Eu não consigo falar do meio ambiente de cogumelo sem falar de educação. Então, por isso que eu acabo juntando essas coisas, porque eu vejo que tá uma coisa conectada à outra. Não dá. Você falou um ponto interessante, que eu fui no parque, né, ano passado, aí a gente vê as coisas e não entende. Tinha árvore imensa, linda, eu não lembro o que era, e um QR Code. Aí passou, os adolescentes foram embora, aí ficou acho que uns 5 atrás, e o QR Code, acho que para ver a árvore. Eu, não, isso aí não faz. Tá vendo? É tipo. Falei, não sei, cara. Eu fiquei nervoso. Eu falei, não, deixa eu ir pra lá, que senão capaz de quebrar tudo esse celular aí. Porque não faz sentido, né? Tá querendo digitalizar todo o próprio meio ambiente. Não faz sentido. Tá ali É na uma sua coisa muito sem frente. noção. Deixa eu A ver árvore tá aqui. exatamente. A árvore tá na sua frente. O que a pessoa faz? Entra no QR Code, vê a árvore, tira print e manda pro colega. Olha a árvore que eu tô vendo. Caralho, tá na sua frente. Sabe? É engraçado, cara, mas é trágico, né? É trágico. É mais trágico do que engraçado, né? É difícil. Você. Eu fico nervoso eu falo dessas coisas. Dá uma certa raiva, porque você vê como é que é simples você botar um aluno para entender as coisas, mas algo tá te barrando. Tem que cumprir hora, tem que cumprir a apostila, tem que fazer atividade, tem que fazer prova. Que hora que o aluno vai lá fora, vai ver as coisas na prática? Não vai, porque não tem tempo. A carga horária é essa. Tem que cumprir esses material, tem que passar as páginas. Tem 50 páginas para ver nesse mês. Mas o que ele tá vendo nessas 50 páginas? Como que funciona uma árvore? A árvore tá lá fora, cara. Vai lá ver, né? Sabe? Não, É complicado. Eu tento mudar isso. Na minha escola, muita coisa, quando eu tento, apesar de trabalhar só com inglês, quando consigo fazer alguma coisa extra na parte biológica, eu tento levar para a prática, ou mostrar como que eles podem fazer essa prática de forma, como eu posso falar, de forma independente, né? Sem depender do professor. Vai no seu quintal, vê o que tem no seu quintal, como é que funciona, vê o que é uma raiz de uma planta, o que ela está fazendo lá, que planta que está do lado da outra planta, tenta descobrir o nome delas, qual é a função, né? Não é só ficar no... É isso aí que é outra coisa muito cômica, cara. O aluno está num livro, tem que decorar o processo de fotossíntese para fazer uma prova, mas nunca viu uma planta fazendo. É tão simples você fazer um experimento. Você pegar uma planta e colocar dentro de um recipiente com água, deixar na luz solar, você vai ver que vai começar a sair umas bolhas dela. O que é essa bolha? O oxigênio, ela está fazendo a fotossíntese. Vê na prática. Você vai decorar no livro, fica muito abstrato. Eu pergunto, mas eu fico imaginando o que passa na cabeça de vocês quando eu falo isso que eu estou falando agora, porque vocês não estão vendo, vocês só estão imaginando. Sabe? Vai pra prática, tem que ir pra prática. e é Teoria simples, precisa, mas não é 100%. né? É muito simples. É muito Coisa simples. de cabeça, né? Cara, Uhum. eu acho que se ficasse aqui, ia ficar conversando com você até amanhã, até acabar a bateria, porque isso que é bom, quando você tá nesse ramo de biologia e pega alguém para explicar à vontade, né, daquilo que Uhum. trabalha, é uma coisa que nem você falou, é difícil, né? Você cativa a É pessoa, você difícil. prende a atenção Uhum. dela ali, e é um trabalho que acho que não sei todo, né? Mas eu falo, muitos biólogos têm que fazer tanto para as empresas como para o pessoal em volta. Chamaram aí, agora eu não entendi. É outra Júlia, aluna minha. É outra aluna minha. aí que Ah, maravilha. é. Não, cara, pois é, assim, o que a gente tem que tentar, como eu falei, né, é você tem o material para cumprir, tem, mas tenta encaixar em algum momento e realmente despertar a curiosidade do seu aluno. Falar, por isso que eu estou te explicando, dá para você ver na prática. Tenta ver. Ou tenta fazer uma avaliação diferente. Hoje eu não vou avaliar a prova de vocês. Vai ser prova prática. Vão aprender a plantar uma árvore. Vamos ali fora vocês verem como é que acontecem as coisas. Faz um projeto de ver uma planta crescendo. Vai fotografando o desenvolvimento. Vai vendo quais são os nutrientes que precisa. Né? Um exemplo, né, na área de botânica. Ou de fungo mesmo, vai tentar cultivar um cogumelo.
ou de ver os animais em uma determinada área. Olha tanto que seria, isso eu já pensei muito, um projeto muito interessante. Pega sempre uma região, mesmo que seja de fora da sua escola ou na sua rua, fotografa ou descreve o que tem na sua rua, o que você consegue ver de planta ou de pássaro, de animal passando por ela a cada mês. Você vai ver que muda. Por que está mudando? Porque tem uma sucessão ecológica, seja por clima, por busca de alimento. Então, assim, você consegue perceber na prática, se você analisar, né? Dá para fazer esse tipo de projeto. E é muito tranquilo e acaba puxando a atenção para a criança. Ela quer escrever alguma coisa, ela quer mostrar que ela está aprendendo, né? Falta muito isso. Cara, Túlio, obrigado aí Nada, pela conversa. precisando. Futuramente, vamos fazer de novo aí essas conversas aí Com que certeza. eu vou. É que assim, eu tô fazendo no celular, tô tentando aprender a fazer no computador, só que Uhum, tá meio difícil, tá caminhando. E tentar fazer no Instagram junto com o YouTube também, para ficar uhum, que já fica salvo, né? De uma vez. certinho. Mas isso aí, pouquinho em pouquinho a gente aprende também, né? Um passo de cada vez. E Ah, com quando eu certeza. ver também como essas pessoas que eu já fiz chamo de novo para conversar de novo e fazer essa aula, né? Eu Uhum. falo live, mas na verdade para mim, né? Eu acredito também quem fica assistindo aí é aula. Ah, gente, eu faço de tudo, cara, para qualquer assunto que eu vou falar, eu faço de tudo para criar analogias para realmente é uma aula. Você tenta melhorar o entendimento para passar uma informação, né? Não ficar abstrato, para fazer que realmente a pessoa entenda o que você quer dizer, mesmo que ela não saiba nada sobre aquele assunto. Por isso que eu vou sempre usando alguma analogia. E é muito bom falar assim, porque você percebe, igual aconteceu aqui, né? Algumas pessoas fazem pergunta, têm curiosidade de saber alguma coisa a mais, dá o próprio depoimento de como que ela trabalha com essas coisas, ou trabalha com coisa parecida. Então precisa, né? Isso é bom para ter essa troca. Como ela falou aqui, eu não sabia essa questão do morcego. Eu sei que existem morcegos que são frutíferos, são morcegos que são os hematófitos, né? Hematófagos, né? Que se alimentam de sangue. Mas não sabia que era possível extrair essa propriedade como anticoagulante. É um conhecimento novo para mim, né? Da mesma forma que eu imagino que muita gente não sabia sobre cogumelo. A mesma coisa se alguém começa a falar de planta, eu tenho certeza que muita gente vai começar a conhecer. Ou de algum animal, ou de qualquer outra coisa, ou qualquer outra área. Qualquer assunto que você trazer aqui, geopolítica, história, filosofia, educação, matemática, como aplicar isso também na prática diária, né? Qualquer assunto que a gente trazer aqui para debater, você consegue relacionar muita coisa de forma multidisciplinar. Dá para trabalhar muita coisa. Como você falou, É, se tiver mais gente para trabalhar em live, tiver à toa, né, para conversar, passa horas. Dá para conversar, nossa, dá para falar coisa demais. E o bom é que você sai daquela normalidade, daquele cotidiano, de juntar com a galera só para falar de besteira, falar de notícias ruins, falar de fofoca. Então, quando você traz realmente um assunto que vai dar um crescimento para a pessoa, é muito bom, cara. É muito bom. Infelizmente, não é muita gente que tá aí para isso, né? Tem outras prioridades. Tem o TikTok. porque é isso, que nem você falou, se não dá muito engajamento, que as pessoas hoje querem views, né? Não, eu quero curtida Uhum. e não sei o quê, só para jogar conteúdo, né? Só para Mas jogar tem pessoas. conteúdo. E conteúdo raso. O maior É, problema é isso, conteúdo raso. Eu jogo informação no ar, acabou por aí. Dá para discutir tanta coisa. e Mas é tem. isso, cara. É o objetivo isso aí, né? Não por causa de like, mas trazer essa biologia de forma Uhum. fácil para todo mundo que eu puder alcançar e simples, né? E E vamos que. simples, bem tranquilo. É só, é igual a gente tá fazendo aqui, deixa fluir. Não conversa de forma mecânica. Vai saindo na cabeça, vai falando. Errou uma palavra, todo mundo erra. Corrige, volta e segue o baile. A gente continua falando. Até o próximo, né, do sábado que vem eu já conversei com ele. Ele tá na rede, Uhum. eu acho que é DM. É o Alday Damasceno, que ele é ictiólogo e massozoólogo. Ai, que alguém trabalha com peixes. Isso, aí eu já Uhum. vou trazer ele já sábado que vem também, já pra bater esse papo maravilhoso aí que eu tô tendo com vocês.
É outro conteúdo ótimo de se falar, porque eu mesmo, eu conheço peixe, parte alimentícia, né? Porque sushi é uma coisa que eu amo. Mas com certeza ele vai te trazer as problemáticas que a gente tem hoje de poluição. Não vou falar, né? Não para dar spoiler dele, mas ele vai falar de problemas de poluição, desenvolvimento, qual que é o ciclo reprodutivo, quais são as espécies que tem aqui, propriedades, etc e tal. Então, assim, igual a gente falou, qualquer assunto a gente fala infinitamente. E é muito bom, né? Quanto mais conhecimento, melhor. Quando isso for É, acontecer, eu quero participar, eu quero estar aqui pelo menos para estar ouvindo. já vou falar o spoiler, né? Que eu vou criar um post ainda para divulgação, vai ser às 18 Uhum. horas, né? Sábado que Vou vem. puxar mais cedo aí. Uhum. Sábado que vem já tá marcado. Cara, Aham, beleza, então. brigadão, aquele Valeu. documentário que você falou, eu marquei aqui o livro também, eu marquei. Aham. Vou tá assistir essa semana. E, cara, Recomendo muito, cara. Ele é pequeno, você começa a assistir, você não vai parar enquanto terminar. Ele é pequeno, é 1 hora no máximo, acho 1 hora e meia. Mas assim, ele te prende. Vale a pena realmente ver. Vale a pena ver. Depois você assiste, você comenta comigo o que você achou. Você vai ver que vai. Como eu fiz aqui muita parte teórica, não te mostrando os cogumelos, porque eu não tenho eles aqui, mas lá você vai ver que vai clarear muita coisa na sua mente do que eu comentei sobre eles. Você vai ver que vai ser muito bom. não, maravilha. E graças a isso também, né, eu gosto de falar a rede, né? Que a rede que Com proporcionou. certeza. Exatamente, foi a rede que trouxe essa conexão, né? A gente está aqui pela É, rede. eu ouvi através da rede network que o Magela criou, Uhum. eu vi assim, eu já falei para ele, eu vi mais do que um lugar para emprego, sabe? No começo no começo eu vi assim, mas aí depois eu falei, não, é mais do que isso, né? Também ajuda os Uhum. profissionais ali a fazer emprego, mas para mim é mais do que isso aí, é essas trocas de informações que Sim. não tem nada que se. É, não tem como. Imagina se nós fosse tentar encontrar essas informações na internet, né? Sei lá, você digitasse todas essas perguntas, tanto que ia ficar uma coisa mecânica, só significado e significante, né? Não ia ter essa troca de realmente experiência e com exemplos dessa forma, né? Não dá, tem que realmente ter diálogo. Eu acho que isso é uma coisa que nunca a tecnologia não vai conseguir substituir diálogo. Não tem como, né? Não tem. Precisa ter essa troca. E brigadão aí, Então é hein? isso, cara. Valeu, brigadão. Valeu mesmo. Bom Vamos. trabalho, bom Até final de mais. semana. Igualmente. Valeu.